Salve dos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém? Preparados para a gente começar essa matéria nova? Que já começou com o mestre Diego na aula passada. E nós vamos falar algumas outras coisas e talvez algumas coisas semelhantes a que ele já deixou para nós. Preparados? Amém. Sim ou não? Sim. Vira para o seu irmão e fala assim: Nós vamos estudar um tema chamado pneumatologia. De novo, pneumatologia. Agora vamos dividir melhor a palavra. Fala assim, de novo, pneumatologia. Que significa, igual os irmãos já aprenderam, isso aqui está escrito em grego, tá? Essas letras são gregas. Esse aqui é o P. Esse que parece um V é um N. Não é um V, é um N. Esse que parece um E é um E mesmo. Esse que parece um U, nesse caso é um U mesmo. Esse que parece um M é um M mesmo. Esse que parece um A é um A mesmo. Esse Tzinho aqui um pouco diferente é T mesmo. O O é O mesmo. Esse aqui é um L. Esse aqui é um G. Esse que parece um V com a abertinha embaixo é um G. Então, pneumatologia. Repitam comigo. Pneumatologia. Que vocês já aprenderam. Que logia significa estudo. E pneumatos significa o quê? Espírito. Então, pneumato, espírito. Logia, estudo. Então, estudo sobre o Espírito. Nesse caso, sobre o Espírito Santo. Para não complicar muito para os irmãos, a gente poderia falar essa palavra grega. Estudo sobre o Espírito Santo, mas vamos começar por aqui. Nas outras aulas eu passo para os irmãos. Então nós vamos estudar hoje o estudo ou a doutrina sobre o estudo ou a doutrina sobre o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Irmãos, para a gente entender um pouco melhor sobre o Espírito Santo, é necessário a gente voltar um pouquinho no tempo. Imagine na sua mente agora, a gente voltar um pouco, volta antes do descobrimento do Brasil, volta muito, volta na época de Jesus, volta para trás da época de Jesus, volta lá para a época de Daniel, volta para a época dos profetas, volta mais, volta para a época de Moisés, aí você volta um pouquinho mais da época de Moisés. Você volta antes de José, antes de Jacó, antes de Isaac, antes de Abraão, você volta um pouquinho. Antes de Abraão, você volta antes de Noé, você volta para antes. Volta antes do Jardim do Éden. Antes do Jardim do Éden, você volta um pouquinho. Antes da criação dos céus e da terra, antes disso, você volta um pouquinho. Antes de todas essas coisas, antes da eternidade ser criada, que aqui faltou um D, antes da eternidade ser formada, ser criada, volta antes, quando não havia nada. Você lembra dessa época que eu já expliquei? Quando não havia nada, só existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que não se chamava nem Pai, nem Filho, nem Espírito Santo. Quando ele vivia só na sua essência de glória, lembra disso? Sim ou não? Lá naquela essência a gente tem que voltar lá. Naquela época, o Espírito do Senhor já é. Amém. Tá pegando? Naquela época, antes de todas as coisas, o pneuma, o Espírito Santo, ele já existia. Ou seja, ele já era. Ou seja, ele nunca foi criado. O Espírito Santo do Senhor, assim como o conhecemos como Espírito Santo, como Espírito de Deus, como Pai, ou o ancião de dias que você conhece, ou
Jesus, o Filho, que naquela época como verbo, antes de tudo, nem nada, antes de existir nada, ele não foi formado, ele sempre existiu. Amém? Porque o Espírito Santo, ele é eterno. Fala assim, o Espírito Santo, ele é eterno. Isso, abre a sua Bíblia em Salmos, capítulo 90. Salmos 90, versículo 2. Abre aí. Salmo 90, versículo 2. Olha de que período nós estamos falando aqui, ó. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade tu és Deus. Então estamos falando de um momento antes que as coisas existissem. Tá aí? Abre a sua Bíblia em Provérbios 8, 23. 8. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 8, 23. Olha só. Desde a eternidade fui ungida. Aqui você precisa, eu estou falando na questão tempo, se atenha no texto na questão do tempo. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos fui gerada, e antes de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros fui gerada. Ainda ele não havia feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, tá vendo? Aí estava eu. Você está vendo essa parte? Olha que tempo que nós estamos falando. Estamos falando de um tempo antigo, antes que a terra fosse criada, antes que os montes fossem criados, antes que os outeiros existissem, antes dos céus serem formados. Nós estamos falando deste tempo. Tá pegando? Sim ou não? Olha só. Agora abra sua Bíblia em Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Todo mundo. Estamos falando de tempo, de épocas. Porque muitas vezes nós olhamos para Gênesis 1:1, olha todo mundo para cá e presta atenção. Quando nós lemos a Bíblia em Gênesis 1:1, que nós vemos assim a palavra, no princípio criou Deus os céus e a terra, nós só vamos até aí. Mas só que nós já lemos 3 textos, vamos ler agora o terceiro, que fala de tempos anteriores, antes da terra existir, antes dos céus existir, antes de todas as coisas existirem. Nós já estamos falando que Deus existia. Você está pegando? Então, falando de tempos antes que tudo fosse formado, lá estava Deus. Agora, olha o que diz Isaías 9:6 falando de Jesus. Diz assim, ó: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. Olha só, falando de Cristo. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. E o quê? Pai da eternidade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que antes dos céus e da terra, a eternidade estava estabelecida. Antes da eternidade, o Senhor já estava lá na sua essência e na sua luz inacessível. Tá pegando? Sim ou não? Então, antes da eternidade, porque a eternidade ela foi criada, porque nós vemos aqui que ele é pai da eternidade.
Então, antes do céu e da terra, a eternidade existia. E antes da eternidade, naquela dimensão remota do passado eterno, o que existia? Deus lá estava. Tá pegando? E quando Deus lá estava, como que ele estava nessa época? Qual era o seu estado nessa época? Por quê? Não existia Nova Jerusalém, nem sonhava, não estava ainda feita. Nem o Monte Sião estava estabelecido, porque os céus não existiam. Nenhum anjo havia sido criado, porque não tinha sido feito eles ainda. Se os anjos não haviam sido criados, você e eu não estava ainda na questão nem de planejamento, porque foi antes do planejamento de Deus. Antes de todas essas coisas, Deus existia na sua essência espiritual. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo. Eu quero que você pegue essa profundidade de tempo. Esse tempo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Olha só, 1 Timóteo 6,16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível. Pergunta assim: como Deus estava antes de todas as coisas? Somente com a sua luz inacessível. Ou seja, estava lá o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Estava lá o ancião de dias, que é o Pai, o Filho, que é o Verbo, e o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que naquela época, nesse tempo tão remoto, ele não usava esses nomes. Pergunta: que nome ele usava? Que nome ele usava? Jeová. Por quê? Existe um nome para a triunidade, existe um nome para a divindade, que é Jeová. Até aqui você está pegando? Então, naquela época, naquele passado remoto, naquela dimensão da eternidade, lá antes de todas as coisas, o Espírito Santo já estava lá. Porque ele é eterno. E a Bíblia fala que ele é criador. Tá pegando? Amém. Vai pegando só essa questão do tempo por enquanto. Olha só. O Espírito Santo, que é a matéria que nós estamos estudando aqui, nós lemos que ele é eterno, sim ou não? Sim. E nós lemos agora, ele sabe de todas as coisas. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios 2:10. Olha só o que diz, 1 Coríntios 2:10. Mas Deus nolas revelou pelo seu? Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Pergunto: o que isso significa? Que o Espírito eterno do Senhor, por ele ser Deus, ele conhece todas as profundezas do Pai e do Filho. E é por isso que Tiago fala que aquele que tem falta de sabedoria, nós devemos pedir a Deus, e que o Espírito Santo é aquele que nos revela e é aquele que nos mostra. Pergunta: por quê? Porque é ele que penetra todas as coisas de Deus. Porque ele está nas profundezas de Deus. Então é ele o responsável por revelar todos os mistérios de todas as coisas para a sua igreja. Tá pegando? Amém. Volta lá em Gênesis 1. Nossa base vai ser Gênesis 1. Nós não começamos, eu só estou explicando algumas coisas para os irmãos. Queridos, agora eu quero fazer uma coisa. Aqui eu só quis mostrar para vocês que antes da eternidade, o Espírito Santo já estava lá. E qual era o nome dele? Jeová. Amém. Irmãos, o Espírito Santo
é aquele ser que nós olhamos muitas das vezes e nós não entendemos bem, sim ou não? Sim ou não? Por quê? É aquele que mais tem confusão, porque alguns dizem que ele é simplesmente um vento, uma força ativa de Deus. É só uma atuação de Deus. Nós vemos algumas seitas mostrar ele simplesmente como uma força ativa, no caso das Testemunhas de Jeová, e não atribuem a ele a divindade, ou seja, não diz que ele é Deus. E para nós entendermos sobre o Espírito Santo, é muito difícil, porque nós vemos muito na Bíblia falar o quê? O Pai, o Filho, mas e o Espírito Santo? A gente não tem uma dimensão, a gente não tem uma explicação todos os dias. É difícil você ver o pregador falar sobre o Espírito Santo. E quando nós ouvimos, ele fala sobre o batismo, ser cheio, mas ele não explica um pouco mais da essência do Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? Por isso eu pergunto para os irmãos agora, quem é e o que é o Espírito Santo para você? Alguém saberia responder? O que é o Espírito Santo para a mente dos irmãos? Pode falar. Deus. O Espírito de Deus, é vago, né? O que mais? O que mais a gente pode falar sobre o Espírito Santo? Porque ele está no meio entre o filho e o pai fazendo a ligação. Isso, já pegaram algumas coisas. O que mais? Fala. Fala, o que vocês acham do Espírito Santo? Ele é a terceira pessoa da Trindade, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim, Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês vão saber que não é. Não? Não. Estamos aí para aprender, né? Estamos para aprender, né? Também não é o primeiro. Agora você fala então que é o segundo. Primeira coisa, para a gente entender um pouco mais sobre o princípio da triunidade, que nós já aprendemos que devemos evitar o nome trindade nas aulas passadas. E devemos usar triunidade ou divindade. É necessário a gente entender uma coisa. Todo o mundo de Deus, todo o mundo habitável e não habitável, todas as coisas que Deus fez, Ele fez na sua tridimensionalidade, e nós já estudamos isso. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos. Toda teologia, ela tem que estar pautada em 3 visões, nas 3 dimensões da revelação de Deus. Por exemplo, existe a vida física, qual mais? Não, calma, estou falando da vida. Existe a vida física. Que vida mais? Vida eterna. E a vida? E a vida? Eterna. São 3? Existe a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Sim ou não? Sim. Existe o primeiro céu, Segundo céu e terceiro. o segundo céu E o terceiro. e o terceiro céu. O que mais? Existe o tempo humano, no Cronos. O passado, o presente e o no Kairos, que vocês já aprenderam. Você está reparando que só aqui nós estamos falando na doutrina sempre de forma tridimensional? Sempre de 3 formas, 3 revelações? Toda teologia, você precisa colocar na sua cabeça que toda teologia é pautada em 3 partes. Se você ver uma teologia que é pautada em 2 partes, ela provavelmente se torna herética. É onde alguns falam que só existe alma, aliás, só existe espírito e corpo. É 2. Tem alguma coisa aí que está faltando? Falam que Deus é só o Pai. Então está faltando alguma coisa. Olha só o ser humano. Corpo, alma e espírito.
O que mais é tridimensional? Imaginem. Pega a Bíblia e tenta imaginar que o que mais é tridimensional? O tabernáculo, ele é dividido em átrio, lugar santo e o santo dos santos, o santíssimo, dividido em 3. Pergunta assim, por quê? Tudo é dividido em 3. Porque Deus já estava querendo se revelar que Ele também existe em 3. Ele estava mostrando para todas as pessoas do Antigo Testamento e também hoje que nós já temos a revelação, que tudo dele parte de uma revelação tridimensional. Então, se tudo dele é tridimensional, na essência aqui, ó, na eternidade passada, ele é tridimensional. Ele só estava querendo mostrar isso. E poderíamos dar outros exemplos, porque toda teologia, ela é tridimensional. Então, se alguém chegar em você assim e falar assim, existe só espírito e corpo, você fala, tem alguma coisa errada. Tá pegando? Tá pegando sim ou não? Amém. Então, tudo de Deus é tridimensional. E eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que eu queria falar sobre ele para vocês ainda no período eterno, antes da criação dos céus e da terra. Você pegou já, né? Olha só. Deus tem alma, sim ou não? Sim ou não? Alguém lembra onde está escrito que Deus tem alma? Olha só, para você ver. Abra sua Bíblia em Amós. A minha Bíblia tem mais estudo, é de Amós, vai lá. O segredo de Amós é assim, ó, abre Daniel, aí você vai folheando, você acha. Amós está na Bíblia, viu, irmão? Antes de nós lermos isso aqui, não é matéria, mas eu vou só explicar uma coisinha para os irmãos aqui, ó. Isso aqui é necessário para a gente entrar na aula. Espera aí que eu já vou passar. Olha para cá, rapidinho. O homem é feito de corpo, alma e espírito. Humano, certo? Então nós somos tridimensionais, sim ou não? E os irmãos acreditam nisso aqui? Sim ou não? Então me dá um versículo que prova que isso aqui é verdade. Tá vendo? É por isso que a gente precisa estudar e aprender. Eu vou dar um só. Abre sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Deixa marcado a Amós, senão você não acha mais. Primeiro Tessalonicenses. Mas onde fica Timóteo? Né? Olha só, 1 Tessalonicenses, cinco, 23. Olha o que diz aí, ó. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo. De novo, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Aqui nós estamos tendo a divisão dos 3. Tá pegando? O que é o corpo, irmãos? Olha para cá. O corpo é a matéria que você está vendo aí. Olha para você mesmo. É a matéria, é o que você está vendo. A alma, já expliquei isso para os irmãos. A alma é você, a pessoa, a essência que você tem.
é a sua personalidade. O que te torna uma pessoa não é o seu corpo. Vira para o seu irmão e fala assim: o que te torna uma pessoa? Mais forte. O que te torna uma pessoa não é o seu corpo. Poderia provar isso para você muito simples. Supondo que agora tivesse uma pessoa morta aqui. É só um boneco. É só um boneco estendido, sem vida. Por quê? Porque ele não tem a alma e o espírito humano. Então, o corpo não passa de um boneco. O corpo não passa de uma matéria que vai voltar para o pó. E o que nós somos na realidade? A nossa alma é que tem a sede das nossas emoções, a sede dos nossos sentimentos, a sede de tudo aquilo que nós venhamos a demonstrar através do corpo. Então, o seu corpo só demonstra o que a sua alma sente. Lembra disso? Você chora? Pergunta o que são as lágrimas. O sofrimento da alma. A alma está chorando, sai pelo corpo em forma de lágrima. Então, o sentimento da alma, o que faz uma pessoa é a alma. E para se tornar uma pessoa, nós temos que ter isso aqui, ó. Olha aqui, ó, rapidinho. Vontade, anota isso aí. Inteligência, e sentimentos. Tudo isso aqui, esses três que são o básico que vem da alma, é a vontade. Então, quando você sente uma vontade de alguma coisa, não vem do seu corpo, vem da sua alma, que vem para o seu cérebro e vem através do seu corpo. Quando você demonstra inteligência, aquele poder de decidir, aquele poder de raciocinar, aquele poder de você falar sim, de falar não, tudo isso aqui vem da sua alma. A alegria, que é o sentimento, a tristeza, a angústia, a ira, tudo isso que desses sentimentos, ele também vem. E a alma caracteriza uma pessoa. Repita bem forte. A alma caracteriza uma pessoa. E a alma é imortal. Nós não vamos estudar isso hoje. O que vai ao Hades que nós já estudamos? É o corpo? O que vai ao seio de Abraão hoje ainda e no Antigo Testamento? Era o corpo? A alma. Então a alma é algo separado do nosso corpo que vive mesmo depois da morte. É a nossa pessoa. É a pessoa em si, a alma. E nós temos por último, que eu vou explicar isso mais para frente, que é o espírito humano, que nesse caso é um sopro, que é o fôlego da vida. Mas então eu já mostrei para vocês um versículo só que mostra que nós somos corpo, alma e espírito. Então até aqui deu para pegar bem? Sim ou não? Sim. Então você pegou o que é a alma? O que é a alma? Não, o que é a alma? É a pessoa. Quando eu falar assim, ó, eu vou perguntar o que é a alma, você responde, a pessoa. Então vamos lá, o que é a alma? A pessoa. O que é a alma? A pessoa. Ou seja, é a pessoa. Aí nós vamos ver um versículo agora. Amós. Calma aí que agora é eu que não acho, brincadeira. Amós capítulo 6. Versículo 8. Olha só, Amós 6:8. Olha o que diz. Jurou o Senhor Jeová pela sua alma. Então, peraí, nós estamos vendo, olha todo mundo para cá. Se você não sabia, agora você fica sabendo. O Senhor Jeová, que nesse caso do Antigo Testamento se refere ao Pai, ele tem uma alma. Por que nós podemos afirmar que o Pai tem uma alma? Primeiro porque o texto está dizendo. Porque ele jurou pela alma dele. E a alma significa vontade. O Pai tem vontade?
Sim? O pai tem inteligência? O pai tem sentimentos? Isso é muito claro, então não vamos se aprofundar aqui. E o filho? O filho tem alma? Cadê o texto? Cadê o texto que fala da alma do filho? Do filho? Abra sua Bíblia em Mateus. Isso é importante, irmão. Essas bases você precisa ter. Se eu não me engano, 26, 38. Ó. A alma do pai, a alma do filho. 26, 38. Deixa eu ver se é isso mesmo. Jesus falando isso aqui, hein? Olha o que Jesus disse. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Então vamos lá. A alma de Cristo tinha sentimento, porque tristeza é um sentimento, sim ou não? 26 está aqui, ó, 38. Então Jesus tinha uma alma, sim ou não? Sim. Por quê? Ele tinha tristeza. E não precisa te falar, irmãos. Você sabe que ele chorou, você sabe que ele ficou alegre, você sabe que ele tinha inteligência. Então, não precisa explicar muito sobre o pai e o filho. Só que agora, eu pergunto uma coisa para os irmãos. O Espírito Santo, para ele ser caracterizado como uma pessoa, para ele não simplesmente ser um vento, para simplesmente ele não ser um sopro, simplesmente para ele não representar uma força ativa, ele precisa ter no mínimo, 3 características. Quais delas? Vontade, inteligência e sentimento. De novo. Vontade, inteligência e sentimento. Então a gente precisa encontrar esses atributos no Espírito Santo. Porque senão nós vamos ter que dar o braço a torcer e falar, realmente, o Espírito Santo não é uma pessoa. Tá pegando? Então o Espírito Santo não tem alma porque ele não é uma alma. Por quê? Porque ele não tem sentimento, porque ele não tem inteligência e porque ele não tem vontade. Mas quem acha que ele tem inteligência? Eu. Olha só, abre a sua Bíblia em Atos 13, 2. Atos capítulo 13. Isso aqui eu só estou mostrando para os irmãos, para mostrar que o Espírito Santo não é só aquilo que a gente pensa. Espero poder entrar na aula rápido. Atos 13, 2, está aqui na lousa. Olha o que diz. Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. O que o Espírito Santo fez? Disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então olha para cá. O Espírito Santo ele fala. Então peraí. Se o Espírito fala, caracteriza uma pessoa, porque ele tem inteligência. Sim ou não? Sim. Ele teve vontade de apartar a Paulo, e a Saulo e a Barnabé para uma obra que eu o tenho chamado. Então, eu caracterizo o quê? Uma pessoa, uma alma. Muito bem. Então, se eu falo que o Espírito Santo, ele mesmo fala eu, ele é uma pessoa. Sim ou não? Sim. Uma alma. Mas não para por aí. Ó, abre também em João 14, 6. Ele tem sentimento, né? Que ele intercede com o choro desprezível, né? Isso. João 14, 6. Eu fosse você, eu guardava esses versículos. João 14, 6. Ou melhor, vamos ler Efésios 4:30, é melhor. Daqui a pouco a gente volta. Pode deixar. Efésios 4:30.
Olha o que diz Efésios 4:30. Alguém pode ler? Não entristeçeis. Lê mais alto. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Pode ler, irmã Sônia. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ao qual fosse selado para o dia da redenção. Amém. Olha só que engraçado, presta bem atenção. Então, a Bíblia falou que para nós não entristecermos o Espírito Santo de Deus, o que isso significa? Ó? Então, deixa eu só anotar aqui, ó. Efésios 4:30. Então, ele pode se entristecer. Então, ele tem... Sentimento. A Bíblia fala que Ananias e Safira fez o quê? Mentiu para o Espírito Santo. Então, peraí, é possível mentir para o vento? Ó, o vento está aqui. E muitos falam que ele é simplesmente um sopro, um vento. Então, eu vou mentir para o vento. Ó, vento, eu ganhei R$1 milhão. Tem jeito? Nós só mentimos para uma pessoa. Para alguém que tem inteligência, vontade e sentimentos. Você está pegando? Então o Espírito Santo já está se caracterizando como uma pessoa. Olha só, o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Filho. Porque agora sim, sua Bíblia está aberta em João 14, não está? Não é 6, é 16. Jesus falando, João 14, 16. Ó, João 14, 16, ó. Olha Jesus falando, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Vamos continuar lendo. Para que fique convosco para sempre. Agora vai revelar quem é esse outro Consolador, o 17. O Espírito da verdade. Agora olha todo mundo para cá. Jesus estava falando que ele rogaria ao Pai para enviar ele mesmo como Consolador, não é isso? Não, eu vou rogar para que o Pai lhe envie. Então, ó, Jesus falando, vai rogar ao Pai, que é uma pessoa diferente dele, que vai mandar outro Consolador para que fique conosco, e esse Consolador é o Espírito. Então, se é outro, ele não é Cristo. Tá pegando? Eu vou chegar lá, vai pegando essas diferenças. Então, o Espírito, ele é um outro Consolador. Então, se ele é um outro Consolador, se ele tem inteligência, vontade e sentimentos, ele é uma pessoa, ele é uma alma. Sim ou não? Então, aqui nós já mostramos a alma do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas diferentes. Aí você fala, mas peraí, agora você falou a heresia, porque são três. Agora que você tem que entender qual é o segredo de tudo isso, que nós vamos entrar daqui a pouco lá. Agora, abre sua Bíblia em Gênesis. Então vamos lá, até aqui, alguém tem alguma pergunta? Tá bem claro, né? Esses textos são importantes, senão você não entende depois o restante das aulas. Eu só vou mostrar para os irmãos alguns textos que mostram que o Espírito Santo é Deus. Primeiro texto, vamos pegar o texto mais clássico que nós conhecemos, Gênesis 1, 26. Diz assim, ó, Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos. E disse Deus, façamos. Repita assim, façamos. Então, peraí, ele está falando no plural, não é isso? Que indica mais de uma pessoa, não é isso? Qual é a possibilidade, olha para cá todo mundo, qual a possibilidade de Deus, aqui o Pai, está falando com um anjo? Nenhuma, porque anjo não cria. Anjo não tem poder de criar. Anjo não pode criar. Criador, a Bíblia fala que é só Deus. Então aqui, façamos o homem à nossa imagem, o Espírito Santo está aqui no meio. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo interagindo. Lá em Gênesis 11, versículo 7, da Torre de Babel, a Bíblia diz assim, ó, eia, desçamos
e confundamos. Plural de novo. Eia, desçamos. Ou seja, desçamos quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Tá pegando? Aí você fala, mostra para mim que o Espírito Santo é criador. Mostra. Jó. Para a gente já poder entrar um pouquinho. Jó 33, versículo 4. É um pouco maçante, mas os irmãos precisam pegar isso. Quem não tem base, irmãos, não fica de pé. Não adianta só ter revelações e não ter base. Aí você sabe falar dos mistérios de Deus. Aí a pessoa te pergunta, onde está o texto? Você fala, não faço a mínima ideia. O que adianta? Sua base caiu. 33, versículo 4. Pode. À vontade. Diz assim, ó. Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez. Tá vendo? Então, peraí. O que esse texto mostrou? Que o Espírito fez o homem. Então, ele é criador. Por isso que a Bíblia fala, façamos o homem. Ele também estava ativo na criação. Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez. Façamos o homem. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo empenhados em criar o homem. Então, até aqui vocês já entenderam que o Pai é uma alma, o Filho é uma alma e o Espírito Santo é uma alma? Amém. Tá muito claro? Tá. Então agora a gente pode voltar para cá. Então nós temos a alma 1, que nós possamos chamar de alma do Pai. Nós temos a alma 2, que nós possamos chamar da alma do Espírito Santo. E nós temos a alma 3, que nós possamos chamar da alma do Filho. Até aqui tá claro, não tá? Aí você fala assim, tá, aqui você falou de 3 pessoas, 3 personalidades diferentes, que têm vontade, que têm desejos, que têm inteligência, que têm sentimentos, e nós mostramos na Bíblia. Agora, entra um grande segredo. Como que 3 personalidades pode ser um Deus? Porque os 3 têm o mesmo pensamento. Sim, mas o que mais? Mesmo. Pode falar. Já está errado. Não tem como os 3 ser um. Sempre a gente tem que corrigir. Ó. Os 3 é um. Porque são, eu já estou falando nos 3 deuses, e não são 3 deuses. Aí você fala, como que 3 pode ser um? Porque o Pai é o... Onde está escrito, Rose? Não. Acho que a Evani sabe. Aqui mora o grande segredo para você entender como que pode 3 ser um na sua essência espiritual. Porque a Bíblia fala em João 4, 23, 24 que Deus é Espírito. Então a essência de Deus é espiritual, é imaterial. Ou seja, a essência de Deus não é isso aqui, ó, matéria. Tá vendo? A essência de Deus é espiritual, é imaterial, é impegável, com as mãos na forma de como homens, não está sujeito às leis da física. Ele é espiritual. E como que ele pode ser um? O Leonan sabe, porque ele falou uma vez. Abre a sua Bíblia em Efésios. Eu vou ter que adiantar. Efésios 4. Efésios 4. Olha só. Aqui tem um segredo, irmão, que se você pegar isso aqui... Olha só. 4:3. Efésios 4:3. Eu vou esperar todo mundo achar. Porque você precisa pegar isso aqui.
Se você não pegar isso aqui, você nunca vai entender. Efésios 4:3. Essa primeira aula, praticamente, ela é maçante. Você viu que eu não cheguei nem aonde o Diego chegou. Nós estamos antes. Por quê? Porque tem que ter base. Olha só. Eu vou ler uma vez, depois todos os irmãos vão ler em seguida. Olha, diz assim, ó. Procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Só vocês agora. Esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então eu vou ler, é melhor. Não, mas a tradução tá boa. Olha só, presta atenção no que eu vou ler agora. Ó, acompanhe na sua Bíblia, mas presta atenção em cada palavra. Procurando guardar a unidade do Espírito. Então o Espírito tem uma unidade. Pelo vínculo da paz. Tá, vem cá. Eu queria que os irmãos me explicassem uma coisa. Vínculo, a palavra vínculo. É possível vincular uma coisa nela mesma? O vínculo é sempre entre duas partes, sim ou não? Como que eu posso vincular duas coisas? Sim, porque são duas coisas. Eu vou fazer um vínculo entre duas coisas. E a Bíblia está falando aqui que o Espírito, ele vincula duas coisas. Só que ele fala aqui, ó, ele se torna uma unidade. Como que duas coisas podem ser vinculadas a tal ponto de se tornar uma? Só o Espírito pode fazer isso. Porque ele pode pegar a caneta, é um exemplo, tá? A caneta A. Ele pode fazer essas duas se tornarem uma. Porque só ele pode vincular. Porque, ó, procurando guardar a unidade do Espírito. Porque o Espírito, ele sempre une. Ele nunca separa. Pergunta o que é isso? Uma igreja dividida é uma igreja que não tem o Espírito como vinculador. Você não pegou. Tudo que é dividido é porque o Espírito não está operando. Porque o Espírito, ele é o vínculo da paz. E tudo que não tem paz, o vínculo é quebrado e separado. Então só o Espírito pode juntar o corpo de Cristo e fazer o corpo de Cristo se tornar um. A igreja, ela só se torna um corpo quando o Espírito vincula na paz. Pergunta mais, o que mais? Então só o Espírito pode vincular duas coisas e fazer ela se tornar uma unidade. Então o que ele faz? Olha aqui. A alma do Espírito, ele faz o vínculo entre a alma do Pai e a alma do Filho. Quando ele faz esse vínculo, a Bíblia fala aqui, que ele faz uma unidade. Então, duas coisas, expressão coisas, tá? Duas coisas diferentes se tornam uma pelo vínculo da paz. Por quê? Quem faz a paz entre o Pai e o Filho? O Espírito Santo, que é o vínculo entre os dois. Então, o Espírito Santo vinculado no Pai e no Filho é aonde ele se torna um. Então, a essência de Deus é uma, porque o Espírito consegue vincular a triunidade para se tornar um só Deus. Em três manifestações que são pessoas. Deu para pegar? Sim ou não? E eu te falo, o vínculo ele é tão grande, tão forte, tão eterno, tão autossuficiente, tão onipresente, tão onisciente, tão onipotente, que eles não são separáveis. Não existe possibilidade da separação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só uma vez aconteceu, que eu já expliquei para os irmãos quando foi. Então, é o Espírito que gera esse vínculo. Ou seja, ele pode fazer os dois. Aí você me fala, por que o Espírito é a terceira pessoa da Trindade? Não devemos nem usar isso. Se fosse para dividirmos, seria o segundo, porque ele é o vínculo. Então não o terceiro, senão ele ficaria na ponta. Ele é o vínculo. Irmã Ivani. Quantas pessoas dizem que tem muitos que creem no unicismo? Sim. Quando eles creem no unicismo, eles querem diferenciar o que desse conhecimento. Eles não têm essa fé. Certo. Então eles diferem como?
A única unicismo que ela está falando é aquela seita, aquela crença que acredita que só existe um Deus em uma pessoa. Nós sabemos que existe um Deus, mas em 3 pessoas. Então eles acreditam que só existe um Deus em uma pessoa. Então o Espírito Santo é uma manifestação dessa uma pessoa, mas não é uma pessoa separada dessa. O Jesus é uma manifestação dessa pessoa, ou seja, do Pai. Então ele só se... Por exemplo, a grosso modo, para ficar bem simples, é assim. Quando Jesus veio na Terra... Mano, você dá um jeitinho, por favor? Porque senão atrapalha muito. Olha só. São pessoas que dizem o quê? Que quando Jesus estava na Terra, Jesus na realidade... Algumas, tá? Porque muitos falam que ele é Miguel, mas algumas, o unicismo real, fala que Jesus é simplesmente uma manifestação do Pai na Terra. Então é a mesma pessoa, não é uma pessoa separada. E nós não, nós acreditamos que o Pai é uma pessoa no sentido de alma. O Espírito Santo é uma pessoa no sentido de alma. E o Filho é uma pessoa no sentido de alma, que se torna um pelo vínculo da paz que é o Espírito entre os dois. Aqui eu poderia explicar mais coisas, mas eu vou explicar nas outras aulas. Aí você fala assim, me prova mais. Irmãos, não dá tempo, mas olha só. Quer ver as 3 pessoas diferentes, separadas? Separadas em que sentido? Em manifestações diferentes? Pra você saber que elas são 3 pessoas mesmo? No batismo de Jesus. Você vai ver Jesus sendo batizado. O Pai no céu, que é a voz que dizia, eis o meu Filho amado em quem me comprazo. E o Espírito Santo em forma de pomba. Aí muitos falam, não, mas espera aí, isso só foi uma manifestação. Então Deus é um boneco, porque ele fica brincando com ele mesmo. Ele mesmo lá no céu, o Pai falando, o Pai aqui na terra sendo batizado e o Pai Espírito Santo. Que lógica que tem isso? Só se for um boneco. Só se for uma brincadeira. Sim. Tá dando para pegar? Sim ou não? Deixa eu ver se eu mostro mais um texto aqui que eu tinha anotado. Deixa eu ver se eu acho aqui para os irmãos, que é bem importante. Bom, não vou nem ler. Olha só para cá. A Bíblia fala, ide por todo mundo, fazei discípulos em todas as nações, batizando em... Por que não só em nome do Pai? Ou só em nome do Filho, ou só em nome do Espírito Santo, ou só em nome de Deus, vamos melhorar. Já que Deus ele é uma pessoa só, então ele poderia ter escrito, né? E de todas as nações, não, batizando em nome de Deus, em nome de Jeová, em nome do Eterno, por exemplo. Já Deus pode ser para outros também, tá? Então vamos usar em nome do Eterno, daquele que é, no nome do Eu Sou. Aí posso ser honesto? Esses versículos, eu vou falar ao contrário. Eles que teriam que explicar todos esses versículos que nós lemos. Não vou nem eu falar o que eles acreditam, eu só pediria para me explicar. Eles falam que só existe espírito e corpo, então eu pediria para ele me explicar Mateus 10, 28 e 1 Tessalonicenses 5, 23. Entendeu? Olha para cá. Então nós já vimos. Façamos, plural. Desçamos, plural. O Pai, o Filho e o Espírito Santo no batismo, plural. Toda a teologia dividida na tridimensionalidade, 3, plural. Então não tem muito para onde correr. Agora, qual a dificuldade que eles têm para acreditar na Trindade, na triunidade? Eles viam um trono só no Antigo Testamento, mas para vocês já não é mais segredo. Isso aí vocês estudaram de cabo a rabo. Por que só tinha um trono no Antigo Testamento? Eles estudaram assim a tudo, vocês já sabem. Então, pode perguntar. Perdeu um pedaço. Ezequiel fala muito de alma vivente. Você vai ver no livro de Ezequiel falando alma vivente, alma vivente, alma vivente. Nossos irmãos de Jeová, eles acreditam só na alma vivente, não no espírito. E o espírito é o sopro de vida, assim que eles entendem, mas não crê na divindade. Mas lá em Ezequiel cita muito alma vivente. Então eles pegam esse versículo para falar que somos alma vivente. Isso. Só que aí eles não explicam para nós todos esses textos,
nem Mateus 10, 28, nem 1 Tessalonicenses 5, 23, que divide corpo, alma e espírito, e eu não posso entrar nesse assunto hoje. Por quê? Porque a Bíblia fala em Gênesis 2, 7, que Deus soprou nas narinas do homem e ele se tornou uma alma vivente. Eu vou explicar isso em antropologia, porque se eu entrar hoje eu vou fugir da matéria. Então, a palavra espírito significa um vento, um movimento. Tá dando para pegar até aqui? Ficou claro para você sobre um pouco mais sobre a triunidade? Sim ou não? Sim ou não? Amém. Então vamos lá. A alma é a pessoa. Tá. Para eu poder entrar na aula de hoje. Então, sim, o espírito se movia nas águas. Já vamos começar já. Vira para o seu irmão ou fala, não precisa virar. Fala assim, o espírito, ele gosta de movimento. Mais forte, o espírito, ele gosta de movimento. Por isso que ele não tem trono. E você vai entender. O espírito, ele não gosta de ficar sentado. O espírito, a essência espiritual dele não é ficar sentado, porque a palavra espírito já vem do hebraico ou do grego, vento, ou seja, movimento, ele gosta de se movimentar. Isso que fala que quando aquele homem estava doente, tinha que mover as águas para pular primeiro, ficava sarado, esse movimento é do espírito, não é? Não, aí é outra coisa. Não, é outra coisa. É. Olha só, abre a sua Bíblia em Gênesis. Agora a gente começa um pouquinho a falar mais sobre o Espírito. Gênesis 1 e 2. Isso aqui os irmãos já estudaram, mas eu preciso falar. Fala para ele parar. Olha só o que diz Gênesis 1 e 2. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus ou se movia sobre a face das águas. Olha para cá. O Espírito se movia, pairava. Agora eu te pergunto, que isso aqui eu já expliquei, mas eu vou falar de novo rapidinho. O que o Espírito está fazendo pairando numa terra sem forma e vazia? Que você já estudou isso com detalhes, da terra sem forma e vazia. O que o Espírito de Deus está fazendo? O que ele está preocupado em pairar, em se mover sobre uma terra sem forma e vazia? Nós já estudamos sobre o parto da terra, como que foi, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Simplesmente, ele estava preparando, aquecendo. É que eu não queria entrar no hebraico aqui, porque chocando. Eu podia entrar no hebraico, mas se a gente entrar no hebraico, os irmãos talvez vão se confundir. Olha só, o espírito, essa palavra mover no hebraico, vamos aprender a falar hebraico então. Fala assim, ó, merahefet. Vamos aprender a falar hebraico, irmão? Repita assim, merahefet. Não. Vou escrever aportuguesado, hein? Aqui, ó. Merahefet. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Essa é a palavra original para mover, pairar. Isso aqui tem um simbolismo mais forte do que mover e pairar. Mas sim, preparar para dar à luz. Preparar para existir. Preparar para que alguém venha e diga alguma coisa. Só esperando. O Espírito aqui, ó, você já aprendeu, olha para cá todo mundo, que a terra não passava de uma lama no meio das águas e navegava como um peixe. Você já aprendeu isso. E você vai ver que o Espírito, ele merahefet,
ele pairava, ele chocava, igual a irmã Ivani disse. Ele preparava a terra sem forma e vazia para vir alguma coisa depois. Pergunto, o que é esse alguma coisa? O verbo criador, o parto da terra, que você já pegou. E a Bíblia diz em Gênesis 1:3, a Bíblia diz assim em Gênesis 1:3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Ou seja, nesse momento a terra começou a sair do seu parto, sair do meio das águas. Pergunto, o que é isso para a minha vida? A terra sem forma e vazia, éramos nós no mundo. Nós no mundo. As águas que deixavam a terra como um barro sem forma e vazio, são os demônios. Aqui não tem chifre, mas é para os irmãos entenderem, né? São os demônios, as coisas da vida, que te cercam como águas, que a Bíblia fala. Cerca a nossa vida como águas. E não nos deixa, ele não nos dá uma expansão, não nos dá um lugar para a gente crescer. Ela nos oprime as coisas da vida, os demônios, o que ele tem preparado para nós. Mas pergunta, e aí? Mesmo nós no mundo, existia um Espírito Santo que pairava. Ele dava volta em torno de você. Ele olhava para você, ele vinha de longe. E preparava você para receber o verbo. E você estava lá no mundo, sem forma, vazio, cercado de águas, de demônios. E o Espírito Santo, ele não habitava em você. Mas ele olhava para você, sem forma e vazio. Ele olhava para a sua dor, para o seu problema e para a sua angústia. E ele falava assim, quando será que Gênesis 1:3 vai vir para essa pessoa? Quando será que a luz vai vir para essa pessoa? Eu vou preparar. Aí ele preparava alguém que já tinha o Espírito Santo e falava, ora por ela. E aí ele continuava. E o Espírito Santo tocava. Essa pessoa você nem conhece, mas ora por ela. Entrega nas mãos de Deus, porque Ele é o verbo, é Ele que vem. É Ele que vai, é Ele que é luz. Ele é que é luz, Jesus que é luz. E aí, certa vez, o verbo vem, porque essa pessoa, por algum motivo, ela ouve a voz do verbo. E quando ela ouve a voz do verbo, que é haja luz, ou seja, essa pessoa escuta a palavra de Deus. E quando ela escuta a palavra de Deus, agora o Espírito Santo que chocava essa pessoa que agora recebeu a palavra, recebeu a luz de Cristo, ela já não é mais sem forma e vazia, porque Deus deu uma forma para mim e para você. E agora que você não é mais sem forma e vazio, o Espírito Santo que pairava em volta de você, ele fala assim, ele já recebeu a palavra, ele já sabe quem é Cristo. Então se ele já sabe quem é Cristo, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou habitar lá dentro dele. Ele vem e habita dentro do seu espírito humano. E aí ele não paira mais, ele mora dentro de você. Esse é o trabalho do Espírito Santo, o básico do básico do básico. O trabalho do Espírito Santo. Mas não é aqui, a aula não começou, vai começar daqui a pouco. É assim, tudo que a gente fala, você precisa entender primeiro. Não adianta você querer o finalmente, é bonito. Eu fui muito assim. Eu era muito assim, eu queria saber. Só que quando alguém me perguntava, eu ficava assim, com cara de palhaço. Aí a pessoa chegava em mim e falava assim, eu falava aquelas revelações tremendas, né? E que não sei o quê. E a base? E a cronologia? E como funciona? E aí foi o que eu falei na primeira aula para vocês. Uma casa sem base, o vento bate e cai. Então nós vemos aqui o Espírito Santo, ele... Mera Hefet. Vamos lá para ver se vocês pegaram? Vamos lá. 1, 2, 3. Mera Hefet. Se quiser anotar na sua Bíblia, é a palavra hebraica para mover-se. Pairava, né? Pairava, mesma coisa, né? Agora olha só. Agora é que vai começar a aula. Dá para usar só esse pedaço aqui, depois eu... Olha só, abre a sua Bíblia em Gênesis 2:7.
Vocês vão aprender a falar hebraico hoje. Vocês vão sair daqui perito. Gênesis 2:7. Vamos ler? Amém. Olha o que diz. Todo mundo abre. Eu faço questão que a partir de agora você abra. Gênesis 2:7. Olha só, isso aqui é importante. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então vamos lá. A primeira linha fala assim: e formou. Presta atenção. Quando Deus ele cria a terra, em Gênesis 1:1 está escrito assim, ó: no princípio criou. Vamos lá, no princípio criou. A Bíblia fala, ele usa uma palavra hebraica. Pergunta qual? Essa aqui, ó. Que se lê assim, ó. Isso é importante. Fala assim, ó, bara. Mais forte, bara. Pergunta o que é isso? Criou, de Gênesis 1:1. No princípio, criou. Bara. Bara é uma palavra que nenhuma outra vez na Bíblia é usada como homem falando ela. É somente Deus que usa essa palavra bara. É somente Deus que usa. É só Ele que é o sujeito desse verbo. Somente Deus, essa palavra bara é só Deus que usa. Por isso que a Bíblia fala, no Bereshit bara, no princípio criou. Ou seja, somente Deus que cria todas as coisas. E essa palavra criar, aqui ó, é criar do nada, do inexistente. Nesse caso aqui de Gênesis 1:1. Bara é criar do nada, a partir do inexistente. Pegou? Só que uma coisa é interessante. Em Gênesis 2:7, a Bíblia disse aqui, e formou. A palavra mudou, sim ou não? Sim. Criar para formar. Pergunta, qual a diferença? Qual a diferença? Vou falar. É assim, ó. Essa palavra aí que e formou tá assim no original. Se não quiser anotar, não precisa, tá? Repita comigo assim, ó. Itzer. De novo, Itzer. Agora tudo junto. Eu vou refalar uma vez, você vai falar depois. Vaitzer. Pergunta o que é isso? Formar. De Gênesis 2:7. Qual a diferença? Aqui, Deus cria do nada, da onde não existia nada. Aqui ele cria através de uma matéria-prima. Ele forma através de algo que já existe. Então a Bíblia fala, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então peraí, formou a partir do quê? Do pó da terra. Então vamos lá. Olha só, aqui, isso é importante. Gênesis 2:7. Olha aqui, ó. Então aqui está o boneco. Deitadinho. Deus formou esse boneco do pó da terra. Então ele vaitzer e formou o homem do pó da terra. Só que o homem do pó da terra é o que eu falei no começo da aula. Ele é só um boneco. Deitado, é só um boneco. Pra você ver como é tão sério isso aqui. Isso aqui é tão sério, essa palavra formar, que no original ela pode dar a ideia de modelar, moldar. Quando Deus fez o homem, ele modelou, como um artista modela a sua criação. E eu já falei na outra aula para os irmãos, que quando um artista de nome, ele pinta um quadro, vale milhões de reais, não vale? Lembra? Quando um Picasso,
Ele faz um quadro, vale muito, 1 milhão, milhões. Leonardo da Vinci, Mona Lisa, milhões o quadro formado por Elício. 50 centavos se alguém tiver misericórdia. Só que aí a Bíblia fala que o Eterno, o Senhor, modelou o barro, o homem do pó da terra, e formou e modelou, e lá deixou o sinal do pacto que vocês estudaram na aula passada, retrasada. Lá ele deixou o sinal do pacto, as digitais dele ficou no homem. E aí você vai ver que quando Deus cria o homem é a coroa de toda a criação. E ele é o artista que formou você do jeito que você é. Ele é o artista que te formou ainda quando você estava no ventre da sua mãe. E um pouco antes também ele já te conhecia. Ele é o artista que deixou em você uma assinatura, igual os artistas fazem nos quadros. E a Bíblia fala que você vale mais, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Você não vale 1 milhão, nem 10 milhões, nem 200 milhões. Você valeria trilhões, 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 trilhões. E aí vai falar, acabou o dinheiro. Você vale mais do que tudo isso. Por quê? Você tem uma assinatura de um Deus eterno. Tá pegando? Então, ele formou irmã Josete e depois a irmã Sônia. É por isso que quando a gente morre, a alma volta para o Pai e nós ficamos como se fosse um boneco. Bota a fé. Isso, mas aí você só confundiu, porque você tinha pego tudo. O boneco volta para a terra, o pó. O espírito volta para Deus. E a alma vai para Nova Jerusalém. Nesse caso é para o Hades, lugar de tormento. Bom, desculpa, irmão. Eu lembrei quando aí Deus fez que ele é o artista que fez nós, cada um de um jeito, do vaso que desce lá, o homem do oleiro que faz o vaso, molda o vaso, trabalha no vaso. Muito bem. E Paulo fala que nós somos vasos de barro. Mas dentro dos vasos de barro, até hoje, quando fazem escavações, moram os grandes tesouros que são achados não em vasos de ouro, mas em vasos de barro. Os tesouros da humanidade é de barro com tesouros dentro. Pergunto o que é isso? Você é feito de barro e com o tesouro Espírito Santo habitando dentro de você. Tá pegando? Mas a aula começou agora, há 5 minutos. Então, no princípio, Bará, Deus, do nada ele formou, do nada ele criou os céus e a terra. Em Gênesis 2:7, Vaitzer, e formou o Senhor Deus o homem do pó. Então o homem do pó, ele é só um boneco. Só que a Bíblia diz um negócio que aconteceu. Presta atenção agora. Soprou em seus narizes o fôlego de vida. Então o Eterno soprou, insuflou nas narinas do ser humano um fôlego de vida. Pergunta o que é isso? A partir do momento, isso aqui você precisa pegar. Ó, todo mundo para cá. O boneco está parado, feito do pó da terra. Deus vem e insufla, assopra nas narinas desse boneco. Quando ele assopra o fôlego de vida, quando ele assopra o espírito, que é o espírito, que ele assopra o espírito no homem, o que acontece? O homem anda, o homem se levanta, sim ou não? Sim. O homem agora, ele já não é mais um boneco, ele tem uma alma, ele tem uma emoção, ele tem um sentimento. O pó sozinho, boneco, mas o espírito, ele ganha uma alma, uma vida. E essa alma tem sentimento, vontade e inteligência, no mínimo. E aí então, a partir da junção do boneco, mais sopro, mais espírito, o homem tem poder de se movimentar. Tá pegando até aqui? Então aguarda. Então tá. Então Deus formou, não é isso? Formou o homem, não foi? Só que olha que interessante.
Abre a sua Bíblia em Zacarias. Zacarias. Ó, Zacarias capítulo 12, versículo 1. Zacarias, é só você abrir Mateus e voltar. Zacarias. Doze, versículo 1. Presta atenção, hein? Antes de nós lermos, abra aí, deixa aberto e vocês vão olhar para cá de novo. Isso aqui você tem que pegar. Então, quando o Eterno sopra o Espírito nas narinas do homem, o boneco agora se torna uma vida. Ele começa a andar, a se movimentar. É aqui que ele ganha a vida, através do Espírito que foi insuflado nele. Zacarias 12:1, acharam? Amém. Então vamos lá. Como se fala criar em hebraico? Todo mundo. Como se fala criou em hebraico? Como se fala e formou? Vamos lá, de novo. Vaitzer. É como se tivesse um acento no E, mas muito leve. Então vamos lá. Eu vou falar uma vez, você vai falar de novo. Vaitzer. Vaitzer. Que significa e formou. Porque ó, aqui ó, vá é e. E o outro aqui formou. Então vamos lá. Vamos ler Zacarias 12. Vamos ver se alguém pega isso aqui. Olha só. Vamos ver se alguém vai pegar. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, que estende o céu, ou seja, que fez os céus, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Doze 1. Vou ler de novo. Vamos ver se vocês vão me olhar com essa cara de novo. Não entenderam nada, né? Olha só. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, o que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Não. Ah, isso sim, mas não é aqui. Olha para cá, todo mundo. Todo mundo. Você reparou que a palavra formou apareceu de novo? E é a mesma palavra, com uma conjugação diferente. Eu não vou explicar isso não, porque os irmãos vão ficar doidos com o hebraico. Mas espera aí, não. Mas é a mesma palavra, é a mesma raiz do hebraico. É a mesma raiz yatzar, é a mesma raiz formar a partir de algo existente. É a mesma raiz. Gênesis 2:7 formou. A mesma palavra formou o espírito dentro do homem. Então Deus forma o espírito, esse espírito que ele sopra, ele formou dentro do homem. Pergunta o que é isso? Que é isso? Lembra que eu expliquei para os irmãos que aqui, bará é criar do nada, nesse caso? E que vaitzer é e formou a partir da matéria-prima que é o pó? Então aqui Deus está falando, o espírito que eu formei dentro do homem, eu formei através de uma matéria-prima. Ó, vamos lá, eu vou explicar de novo, principalmente para vocês pegarem. Isso você tem que pegar. Se você pegar isso aqui, meu irmão, é sério. Isso aqui é muito forte. Não dá valor? Não vai pegar. Quem sou eu para pegar? Não, vai pegar. Olha só, a palavra bará, nesse caso de Gênesis 1:1, é criar do nada. Repita assim, criar do nada. A palavra, não precisa repetir, a palavra vaitzer significa formar. E a Bíblia diz em Gênesis 2:7 que Deus formou o homem a partir de alguma coisa. E o que foi? O barro. Então ele criou o homem boneco através do... Ele formou, aliás, o homem a partir do barro. Então ele usou uma matéria... Que matéria-prima? Barro. Para formar o boneco.
O Adão sem vida, sim ou não? Foi isso ou não? Só que nós lemos que esse formou, revela essa verdade, formou a partir de alguma coisa. E nós lemos em Zacarias 12:1, que Deus ele fala sobre esse espírito que nós lemos em Gênesis 2:7, que ele soprou esse espírito, esse fôlego de vida no homem, que ele formou esse espírito dentro do homem. Porque está escrito, ó, a parte B, e que forma o espírito do homem dentro dele. Então Deus formou o espírito do homem dentro dele. Então ele usou uma matéria-prima, ou seja, a vida tem uma matéria-prima. Sim ou não? Sim. Que matéria-prima? Irmãos, aqui tem um segredo maior da sua vida. Você vai descobrir por que você sabe andar hoje. Agora vocês pegaram. Você vai descobrir por que você anda. Por que você se movimenta. Por que você, quando está no Espírito, você se alegra. Você se move. Meu Deus! Meu Deus! Não, mas isso é muito forte. Pergunta assim, fala logo. Para de enrolar. Aqui, presta bem atenção no que eu vou falar. Aqui, Deus está falando assim, eu formei a partir de uma matéria-prima o fôlego de vida dentro de você. Eu peguei partículas do meu Espírito Santo e coloquei dentro de você. O seu espírito humano é formado através da partícula que eu tirei do Espírito Santo e coloquei dentro de você. É por isso que você tem um espírito humano que vem da essência do Espírito Santo. E eu falei no começo da aula que o Espírito ele gosta de se movimentar. Ele se movimentava pairando em volta da terra. Quando ele estava na terra procurando os corações do homem, a Bíblia fala que ele voltou para o trono de Deus. E lá nas rodas onde os querubins atuam, a Bíblia fala que é o Espírito Santo que fazia o trono de Deus se mover pelas rodas do trono. A Bíblia fala que você vê que ele vem como vento tempestuoso, porque ele gosta de movimento. E agora você pode entender que é por isso que você se movimenta, porque o Espírito Santo gosta de movimento, e é por isso que todo dia você pode levantar e você pode andar, porque dentro de você existe uma partícula do Espírito de Deus dentro de você, mesmo quem não é cristão. Aí você fala, mas tem diferença? Tem, mas aí não é hoje. O Espírito Santo está em todas as pessoas. Não, calma. A essência do Espírito Santo está fazendo cada pessoa nesse mundo ter vida. Por quê? Deus tirou do Espírito dele e entregou para o homem, para que o homem pudesse andar. Vira para o seu irmão e fala assim, você pode andar? Você só anda. Fala, irmão, você só anda. Porque o Espírito gosta de movimento. Aí você quer saber por que você fica alegre quando o Espírito está falando na igreja? E muitos falam que é pecado você se alegrar, que esse negócio não existe. É porque o Espírito gosta de movimento. Porque ele é movimento. Pode perguntar. Você está fica observando. Deixa eu falar um negócio. Aquele Ezequiel, né, dos ossos secos, tem a ver? Tem. Tem a ver, e a revelação daí é tremenda. Quem mais quer? É você, Ricardo? Sobre o Espírito Santo, a pessoa que se entrega dentro da igreja. Quando a pessoa é batizada e fala estranha, tem uns que não se contêm. Agora, de outra maneira, né? Às vezes tem uns sapatinhos que corre, tem uns que não aguentam, ficar arrebatado. Tem muitas pessoas que falam que é heresia. Eu queria saber que o irmão, a opinião do irmão, sendo professor, sobre essa heresia. Eu vou falar, só que eu não vou falar hoje, porque eu ainda não expliquei como que é o batismo no Espírito Santo. Eu não expliquei como funciona a atuação do Espírito Santo. Então aqui nós estamos em Gênesis 1 e 2 e agora em 2:7. A gente tem um Antigo Testamento inteiro ainda para caminhar, mas eu vou responder. Pode vir nas aulas que eu vou responder. Se o homem ele tem a essência do Espírito Santo, então como ele é um dicótomo? Mas o homem não é dicótomo. Agora, O Espírito Santo é.
Isso. Isso. A Ivani está falando um negócio que vocês ainda não ouviram. Nós não falamos que o homem é corpo, alma e espírito? Então ela quis dizer de tricótomo. Eu vou chegar lá. Tricótomo, por quê? 3 partes. Tá? Dicótomo, ela quer dizer 2 partes. Aí ela perguntou assim, mas espera aí, o homem quando ele não é cristão, ele ainda não é dicótomo? É, porque ele só tem o fôlego, mas o Espírito Santo ainda não atua. Então o espírito humano dele é só para a vida. É só a essência do espírito, mas não a atuação do espírito. É diferente. E eu vou explicar nas próximas aulas. Então presta atenção, o homem, quando ele não é cristão, ele tem o espírito humano, senão ele não andava. Senão ele não movia, ele não caminhava. Só que tem uma coisa, o espírito humano do homem tem um segredo, que é o que ela queria que eu falasse, mas não dá tempo. Então, mas fala assim, a passagem fala assim, que o Espírito Santo de Deus vem no nosso espírito humano testificar que somos filhos de Deus. Quando somos cristãos. Então, quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem morar em nós. Eu vou explicar nas próximas aulas. Mas uma pessoa que não mora, é o que eu expliquei, o Espírito está em volta, querendo que ele quer habitar dentro dela, mas não pode, porque ele ainda não aceitou o verbo. Aí o Espírito aqui, humano, ele tem, só que é só o fôlego de vida. Essa é a essência do Espírito Santo na pessoa, o Senhor assopra o fôlego de vida. Essa é a essência daquela primeira explicação que você disse ali? Não. Essa é a essência? Sim, é a nossa essência espiritual. Sim. Olha só para cá todo mundo. A Bíblia diz assim em Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem. Você já aprendeu que a imagem era o corpo de Cristo que já estava formada na eternidade. E a semelhança espiritual, que é o Espírito de Deus, que é a essência espiritual que ele também tem. A essência seria a consciência? Não. Não, porque assim, consciência, tudo isso é a alma. Tudo está na alma. O espírito humano, presta atenção aqui, o espírito humano em nós, em todas as pessoas, é o fôlego de vida. E no cristão tem alguma coisa, mas eu não posso explicar hoje. É uma coisinha, né? É uma coisinha Pode que perguntar. nós sabemos depois. Pode perguntar. Isso é outra aula. Eu não ia perguntar, não. Tô pesquisando. Isso é outra aula. É outra aula. Os irmãos aproveitaram do Diego, né? Vocês gostaram, né? Eles gostaram porque ele respondeu todas as perguntas de vocês, né? Qual a sua? Ah! Posso ser honesto? Para explicar essa palavra de Ezequiel 37, a gente tinha que falar de Deus quando ele criou o homem, mas antes da terra existir. Confundiu mais, né, mano? Ó, você não sabe, mas eu vou adiantar para você. Vale de ossos secos. Deus, a Bíblia fala que antes de criar todas as coisas, enquanto Satanás estava traindo ele sumia do trono. Deus, ele sumia do trono. Isso lá atrás, ó. Antes do homem existir, ele sumia do trono. E a Bíblia fala que ele ia para um lugar onde ninguém sabia o que ele estava fazendo lá. E a Bíblia chama esse lugar de mundo habitável. Um lugar aonde Deus estava lá na sua essência. E Cristo estava lá também, mas não como Cristo, ele estava lá como arquiteto. Só rapidinho. Ele estava lá nesse mundo também. E a Bíblia fala que lá foi onde Deus começou a fazer algumas coisas nesse mundo habitável. Deus começou a fazer algumas experiências. Não era na terra, a terra não existia. A Bíblia fala, quando Deus começou a formar alguns animais, fazer teste, orelha aqui, nariz ali, colocar a boca aqui, o pescoço da girafa ali, o hipopótamo, que foi um dos primeiros a ser criados. Ele começou a fazer algumas experiências. E nesse mundo que ele vivia, que ele fez algumas experiências, tem alguma revelação disso aí, dos ossos, como que Deus começou a fazer, mas não dá para falar hoje. Você veio na aula passada? Não, né? Quando eu falei quando os planetas vão ser povoados? Você veio? Quando Deus vai falar para os outros planetas, haja luz, porque ele ainda não falou, por isso que outros planetas não existem vida, porque lá não tem homem para morar, e se não tem homem para morar,
A vida só existe por causa do homem. Nós lemos os textos, se você lembra. E nós falamos que a terra é o grão de mostarda de Deus, é a fé de Deus. Lembra que nós explicamos sobre nossa fé como grão de mostarda? A terra foi o grão de mostarda de Deus, só existia ela. Aí se tornou uma árvore frondosa, com todas as estrelas, com todas as coisas. Lembra disso? Aí quando ele falar para os outros planetários, isso vai Então fica de pé. haver, né? E você aprendeu que um dia você vai morar nesses planetas. Aí você fala, você é um herético, miserável. Você não sabe de nada, só fala besteira. Você não pegou as bases, então não adianta falar. Eu vou estar aqui. Deu para pegar isso aqui? Então saiba de uma coisa. Você só se movimenta por causa do Espírito de Deus. Uma fagulha do Espírito de Deus que está dentro de você. Então a partir de hoje, eu não expliquei ainda. Mas só não julgue mais aquela pessoa que você vê, que ele se alegra na presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo gosta de movimento.